Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora é oficial. Acabou o gol fora de casa como critério de desempate nas competições da UEFA. A notícia que sacudiu o futebol mundial veio nesta quinta-feira, num dia em que tem folga na Euro, né? Não tem jogo da Euro, já com os times se preparando para os jogos de oitavas de final. A UEFA veio com a decisão do seu comitê executivo abolindo o gol fora como critério de desempate nas suas competições. E aí a gente viu há coisa de 3 ou 4 semanas a UEFA informar que estava analisando essa possibilidade e que ia dar resposta para em breve para valer já para as próximas competições. E foi exatamente o que aconteceu. A UEFA anunciou, e o tweet está aqui, que a partir da próxima temporada você não terá o gol fora como critério de desempate em confrontos de ida e volta, né? no famoso mata-mata. E como é que vai ficar? A partir de agora, você tem jogos de ida e volta, né? Jogos mata-mata em 2 jogos. E aí, se depois dos 2 jogos os 2 times estiverem empatados em pontos, que isso quer dizer um ganhou um jogo e o outro time ganhou o outro jogo, ou então os 2 times empataram as duas, você vai olhar, vai conferir o saldo de gols. Então, se tiverem empatados também no saldo de gols, independentemente de onde esses gols foram marcados, a disputa, o confronto irá para uma prorrogação de 2 tempos de 15 minutos e se persistir a igualdade em pênaltis, tá? Isso foi o que a UEFA informou, e a UEFA também, nos tweets seguintes, e que eu estou deixando aqui, ela informa, ela meio que sustenta a sua decisão a partir do seguinte ponto. Ela diz que, historicamente, que fez uma pesquisa histórica desde o meio da década de 70, pegando confrontos eliminatórios desde o meio da década de 70, e nessa pesquisa ela identificou que hoje está muito parelho, hoje o resultado está muito mais próximo do que já foi entre jogar em casa e jogar fora, entre fazer gol em casa e fazer gol fora. Os números que estão aqui, tá em inglês, mas basicamente a UEFA diz o seguinte: lá quando ela começou a pesquisa, no meio da década de 70, 61% dos times mandantes ganhavam seus jogos, contra 19% dos visitantes. E que atualmente esse número caiu, o que era 61 para o time da casa caiu para 47, e o que era 19% para o time visitante subiu para 30%. Então houve aí uma aproximação. E o número nos gols, a distância diminuiu ainda mais. Segundo a UEFA, lá quando ela começou a pesquisa, ao longo dos anos, desde o meio dos anos 70, os gols marcados, os times que jogavam em casa marcavam em média 2,02 gols por jogo. E agora esse número caiu para 1,58 gol por jogo. E os times visitantes, que lá no começo da amostragem, da pesquisa, marcavam 0,95, 0,95 gol por jogo, essa média subiu para 1,15 gol por jogo. Então, a distância de quem faz gol em casa e fora diminuiu desde o meio da década de 70, que foi quando a UEFA fez essa pesquisa. Isso foi o que a UEFA sustentou para validar sua decisão, que está sendo muito questionada na Europa, tá? A cultura do gol marcado fora de casa é muito forte na Europa, então ela está sendo muito questionada lá na Europa por torcida, por parte da imprensa. Mas quem acompanha meu trabalho sabe que eu só tenho a comemorar o fim do gol marcado fora de casa como critério de desempate. E por um aspecto simples, por uma questão de mérito esportivo, tá? Para mim, não há nada que justifique, não há nenhuma sustentação lógica
dizer que um time que ganhou o jogo de ida em casa por 2-1 e perdeu fora por 1-0, ele tem méritos de passar em relação ao time que não tomou gol em casa. Eu não vejo nenhum tipo de mérito nisso. O gol, ele é a coisa mais importante do futebol. Não, você não vale, não tem mérito, na minha visão, você dizer que fazer gol fora de casa é mais difícil do que fazer gol em casa. Isso não tem sustentação do ponto de vista do mérito. Quem perdeu a ida por 4-0 e ganhou a volta por 5-1, ele está tão igual quanto quem ganhou de 4-0 em casa. Então, assim, não tem nenhum mérito que sustente você dizer que o gol ele deve ter um valor diferente porque ele foi marcado em casa, fora, em campo neutro, na Terra, em Marte, em Júpiter. Não tem, assim. Então, para mim, eu nunca consegui entender lógica nisso pela questão do mérito. Gol é gol. Ao fim de 2 jogos, se um ganhou de 3-2 e o outro ganhou de 2-1, no fim de 2 jogos, a verdade é que houve igualdade. Houve igualdade. Um time conseguiu ganhar do outro uma vez e cada time marcou, nesse exemplo aí, né? Cada time marcou cada time marcou 4 gols no adversário. Então não tem. Para mim, nunca consegui entender. Vejo com muita felicidade o fim do gol fora de casa marcado como critério de desempate. E eu entendo e eu respeito quem gosta do gol marcado fora de casa como critério de desempate. Agora, tem muita gente que tem usado alguns argumentos que para mim não se sustentam sempre. Porque muita gente diz, o time, sendo assim, o time que joga a primeira fora de casa, ele não precisa sair, ele pode ficar retrancado. Não é verdade. Se ele ficar retrancado, ele vai sair, ele vai atrair o time adversário, vai atrair o time da casa para cima dele. Ele vai ter uma pressão muito grande. Em muitos momentos, o que tinha acontecido era, quando estava 0-0, o time da casa deixava de ser protagonista do jogo. Quando dava ali 25 do segundo tempo e o time da casa está 0-0, para ele o 0-0 não é um resultado ruim. Essa cultura, a cultura do gol marcado fora de casa, faz com que o time da casa encare o 0-0 como um resultado não tão ruim assim. E eu nunca consigo validar, nunca consigo entender esse tipo de lógica. Então, para mim, eu gosto muito do fim do gol marcado fora de casa como critério de desempate pela questão do mérito e pela questão que eu falei, ele mudava muito a característica do jogo a ponto de um time achar que o 0-0 em casa era bom. E 0-0 em casa não é bom. Não é bom no jogo de ida e volta, não é bom. Então, assim, por quê? Porque você fala, lá eu saio para fazer um gol, ainda jogo pelo 1-1. Então, assim, eu fico muito feliz, defendo isso há muito tempo. Acho que nisso a CBF, por exemplo, está à frente da UEFA, porque a CBF, na minha visão, tá? A CBF acabou com o gol marcado fora de casa como critério de desempate há 3 anos. Então, acho que isso tem muita coisa. Mas tem efeitos colaterais porque vai ter muita disputa de pênalti, ou vai ter muita prorrogação. É verdade, é um efeito colateral ter muita prorrogação. Pode aumentar o número de prorrogação. A prorrogação tem sido chata. Normalmente sim. Normalmente na prorrogação os times, o sentimento é que tem muito a perder. Vai ter muita disputa de pênalti. Cara, você querer dizer que a disputa de pênalti é ruim, eu não vejo como ruim. Pode ser aleatório, pode tornar aleatória, mas há mérito na disputa de pênalti. Quem bateu o pênalti melhor, ele tem o mérito de ter batido melhor. Mas foi só dessa vez. Foi, naquele momento. A situação, o jogo naquele momento. Então, assim, eu acho que tem alguns efeitos colaterais, por isso é que eu respeito quem acha que é ruim botar tirar o gol marcado fora de casa, mas para mim só tem coisa boa pela questão do mérito. Gol é gol. Gol não pode ser pesado ou
usado dessa forma como critério de desempate. Se os dois times marcaram 4 gols na eliminatória, eles estão iguais. Eles estão iguais, não interessa onde foi marcado. Ainda mais num cenário de pandemia, que teve muito jogo. Acho que na Europa não vai ter mais jogo de portão vazio, mas teve muito jogo com portão vazio, por exemplo, nessa temporada aí que você tinha ali o critério de gol fora de casa como critério de desempate. E pior ainda quando você tem dois times jogando no mesmo estádio e sendo aplicado o gol fora de casa, que aí é mais aberração, como já aconteceu, né? Aconteceu lá naquele Milan e Inter de 2003, 0-0 com o mando do Milan, 1-1 com o mando da Inter, o Milan passou. Qual o mérito que o Milan... Em que o Milan foi melhor que a Inter? Então, assim, eu fico muito feliz e acho que o mérito esportivo prevaleceu, porque não vejo nada me faz ver lógica em que alguém que se classificou por gols marcados fora de casa mereceu. Para mim não há nenhum tipo de lógica. Vamos para prorrogações. Acho que os times têm que encarar a prorrogação com outro viés aí, e possivelmente teremos mais pênalti, que eu não acho ruim pro futebol não. O pênalti é um grande momento, grandes audiências, né? Chama muita atenção, e não acho que pênalti seja loteria não. Pênalti é qualidade. Falar, mas foi qualidade, mas um grande batedor perde na disputa. Perde. Foi qualidade naquele momento, né? Foi qualidade naquele momento. Então, naquele momento, quem passou nos pênaltis foi melhor. Então, normal, isso acontece. E aí, você? O que você acha do fim do gol fora como critério de desempate? Diz aqui embaixo nos comentários que eu vou olhando para medir a temperatura da galera. O resto, você já sabe. Like, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Sininho das notificações. Copia o link desse vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder opinar sobre o gol fora, que é um assunto palpitante. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.